Considera a função f de domínio R exceto 0 definida por fx igual a e elevado a x menos 1 sobre x. Bom, temos aqui três alíneas, esta é uma pergunta algo extensa, é lógico que vou fazer uma de cada vez e vou então focar toda a atenção aqui na 2.1.1, isolando as outras. Neste momento vamos então determinar a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1. Esta é uma pergunta típica de derivadas, porque quando nos falam em reta tangente deve estar logo a bater na nossa cabeça o conceito de derivada. A derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente à função nesse ponto. Esta é a definição de derivada e logo que tenhamos uma reta tangente no enunciado devemos pensar logo nisto. Atenção, poderá depois a pergunta levar outros contornos, mas pensar logo na derivada. Mal nos falam em reta tangente é positivo, ok? É por aí que iremos resolver o problema. Bom, como é que organizamos então esta resposta? Eu vou então escrever aqui a cor laranja como estão a pedir. Y igual a mx mais b é aquilo que eu procuro. Y igual a mx mais b, porque é a equação de uma reta, sendo que esta reta é tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1. Bom, então, como é que eu vou procurar o declive? O declive é sempre a primeira coisa a encontrar, ou geralmente é. Okay? Eu vou então fazer em cálculos auxiliares. Vou agora escrever aqui como é que vamos então à procura do declive. Bom, e é aqui que entra a derivada. Nós vamos exatamente determinar o declive neste cálculo auxiliar, dizendo que o declive é igual à derivada da função no ponto de abscissa 1. Ok? Lá está a definição de derivada. A derivada de uma função num ponto, neste caso no ponto de abscissa 1, aqui é sempre abscissa, é igual ao declive da reta tangente. Como nós procuramos a reta tangente, então vamos encontrar o declive fazendo a derivada neste ponto, ok? É claro, preciso então de fazer a derivada, mas eu tenho ali a minha função, vou fazer então a derivada da função que fica já feita, ok? Eu vou então aplicar aqui as formas das derivadas para derivar este meu quociente, ok? Nós temos aqui um quociente em primeiro lugar e, portanto, vou colocar a função derivada, aplico então a fórmula do quociente, que é a derivada do que está em numerador vezes o denominador menos o que está em numerador sem derivar vezes a derivada do denominador. Esta é então a fórmula do quociente. A dividir pelo que está em denominador ao quadrado. E é isso que diz a fórmula, ok? Portanto, a dividir pelo que está em denominador, que é o x, ao quadrado. Bom, e agora vamos derivando aquilo que encontramos. Reparem, aqui temos a derivada de uma diferença. A derivada da diferença é igual à diferença das derivadas. Portanto, a derivada pode passar para este exponencial e para este 1. Bom, e a derivada de um exponencial, eu posso colocar até aqui a fórmula, até posso colocar a forma do e elevado a u, que está no formulário, ok? Esta fórmula está no formulário, é só para relembrar. Portanto, e elevado a u derivada, que eu vou fazer isto já assim um pouco de cabeça, fica a derivada de u vezes e elevado a u. Então reparem, é isso que eu vou fazer neste exponencial. Fica a derivada de x atrás a multiplicar, mas a derivada de x dá 1, vezes e elevado a x. Como a derivada de 1, que é uma constante, dá 0, esta derivada toda irá ficar apenas e elevado a x, ok? Vezes x, este vezes x é este aqui, menos, e agora reparem, vou já fazer aqui também uma simplificação, porque penso que está acessível. A derivada de x aqui daria 1, não é? Então ficamos com este parênteses a multiplicar por 1. Então nada acontece, ficamos com o próprio parênteses, não é? Vezes 1, não acontece nada. Podemos então já tirar aqui este parênteses com este sinal aqui atrás. Fica então menos e elevado a x mais 1. Mais 1 porque já tirei este parênteses aqui, ok? E a derivada de x dá 1 e, portanto, a derivada fica assim concluída. Bom, o que é que nós precisamos da derivada no ponto de abscissa 1? Então vamos fazer o f' de 1, ok? Isto são também cálculos auxiliares que eu estou aqui a fazer, ok? Tudo isto são cálculos auxiliares. F' de 1 é então ir à derivada e substituir o x por 1. Fica e elevado a 1 vezes 1 menos e elevado a 1 mais 1 a dividir por 1 ao quadrado. E vamos fazendo as contas. E elevado a 1 vezes 1 dá e. E elevado a 1 dá e mais 1 sobre 1 ao quadrado dá 1. E menos e dá 0, ficamos com 1 sobre 1, 1 a dividir por 1 dá 1. Portanto, a derivada no ponto de abscissa 1 dá 1, ou seja, o nosso declive, que é igual à derivada da função no ponto de abscissa 1, é igual a 1. Já temos o declive. Bom, já temos o declive, colocamos lá na nossa reta, podemos já escrever a reta desta forma, y igual a x, 1x, ou seja, só x mais b.
para a nossa reta estar completamente definida. O que é que precisamos? De determinar o b, a ordenada na origem, não é? Bom, e para isso o que é que fazemos? Para determinar o b, o que é que se faz usualmente quando procuramos uma reta e já temos o declive? Vemos se temos um ponto conhecido da reta. Se nós conhecermos um ponto da nossa reta, podemos substituir aqui no x e no y e determinamos o b. Bom, qual é que é o ponto que nós conhecemos, que sabemos que pertence a esta reta? Reparem que quando nós estamos a fazer, portanto, este estudo de uma função em que nós procuramos uma reta tangente, eu vou até aqui fazer um esboço gráfico. A função que eu vou aqui fazer não interessa se é a nossa função ou não, é só a título de exemplo, ok? Eu vou então fazer aqui uma função qualquer e vou colocar uma reta tangente ali àquela função no ponto da abscissa 1. Isto só para exemplificar a questão do ponto. O que nós procuramos é então esta reta tangente, não é? Aqui há a função neste ponto. No ponto de abscissa 1. Bom, então o ponto de tangência, este ponto onde a reta é tangente, pertence à reta. Tanto pertence à reta como à função. Também pertence à função. Então é um ponto que nós poderemos utilizar, fazendo aqui o f de 1, nós temos a abscissa, se eu for à função fazer o f de 1, vou obter as coordenadas deste ponto, que é o ponto de tangência. Então, como este ponto também pertence à reta tangente, nós podemos dizer que 1f de 1, e vamos já fazer aqui o f de 1, que fica já feito, vou fazer aqui neste cantinho, ora o f de 1 é ir à função, não à derivada, agora à função, e substituir o x por 1, é menos 1, é elevado a 1 menos 1, sobre 1, vai dar e menos 1, ok? Ou seja, o ponto 1 e menos 1 pertence à nossa reta, à reta que nós procuramos, à reta tangente. E como pertence à reta, o que é que podemos fazer? Substituir então aqui no x e no y, este é o x, este é o y, e determinar o b. Ficamos então com e menos 1 igual a 1 mais b. E resolvemos aqui em ordem a b, fica e menos 1 igual a b. Reparem, este 1 passou para o primeiro membro, para a operação inversa, que irá dar e menos 2 igual a b. Temos então a equação reduzida da reta tangente, e é só escrever agora, reparem, fica y igual a x mais e menos 2, nem fazemos aqui a conta, estamos com o valor exato. Vou só salientar aqui a resposta. Esta é a nossa resposta. O que nos perguntavam era isto, tudo o resto são cálculos auxiliares, ok? Bom, e ficamos então por aqui. Pergunta típica e fácil de perceber. Vou agora passar à 2.2, ou aliás à 2.1.2, que diz o seguinte: estude a função f quanto à existência de assíntotas do seu gráfico paralelas aos eixos coordenados. Bom, estão a pedir as assíntotas desta função. Estão a pedir só as assíntotas paralelas aos eixos, ou seja, as verticais e as horizontais. Portanto, aqui é escusado andar com o trabalho de pensar em assíntotas não verticais, porque não estão a pedir, não é? Paralelas aos eixos. Bom, vamos então iniciar aqui com as assíntotas verticais. Nós vamos começar por calcular as verticais e para determinar as assíntotas verticais o que é que precisamos? Precisamos do domínio. Precisamos do domínio da função. O domínio é que nos vai dizer se há algum x candidato a ser assíntota vertical. Bom, e o nosso domínio é R0. R0. Então, o único ponto onde pode existir uma assíntota é no zero. Porque, reparem, a função é contínua no seu domínio, porque é o quociente de duas funções contínuas. Bom, então o que é que podemos fazer para ter a certeza se existe assíntota ou não para x igual a 0? Reparem que nós queremos saber se a função em 0, para x igual a 0, se a função terá um comportamento destes. Se a função terá então este comportamento. Poderá ser assim, ou vir assim deste lado, ou vir assim, ou não. Não sabemos. Vamos já ficar a saber. Como é que ficamos a saber? Fazendo o limite, estudando a função, aqui quando x tende para 0 mais ou 0 menos. O limite de f de x, quando x tende para 0 mais, e o limite de f de x, quando x tende para 0 menos. Bom, vamos ver. O limite f de x quando x tende para 0 mais. Fica o limite da nossa função, é elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende para 0 mais. Reparem que se eu aplicar aqui limites, fico com uma indeterminação, irá dar 0 sobre 0, é uma indeterminação, mas nós temos aqui um limite notável, não é? É elevado a x menos 1 sobre x, está no formulário, quando x tende para 0, dá 1. E o que nós sabemos é que o limite f de x quando x tende para 0 menos é dado por limite de e elevado a x menos 1 sobre x
quando o x tende para 0 menos. Bom, pela mesma razão, nós estamos na mesma função, este limite também dará 1 pelo limite notável, ok? Ou seja, a nossa função, acabamos de descobrir como é que a nossa função se comporta aqui quando o x tende para 0, quer pela direita, quer pela esquerda. Nós sabemos que a função se aproxima aqui, portanto, existe aqui uma bola aberta, não pertence ao domínio da função, mas depois a função aproxima-se aqui do valor 1. Okay? Vimos isso nos limites. Logo, não existe aqui assíntota vertical. Não é? Portanto, conclusão que poderemos aqui dizer é que não existem assíntotas verticais. Ok? Vou aqui abreviar, vocês no exame escreverão tudo, ok? Verticais. Porque teria de dar mais ou menos infinito este limite, não é? Bom, vamos então às assíntotas horizontais. Vamos às assíntotas horizontais e reparem, poderemos até pensar naquela lógica de calcular as assíntotas não verticais, mas neste caso nós já sabemos que a existir uma assíntota horizontal, o seu declive será 0, não é? Portanto, poderemos pensar numa reta y igual a mx mais b, mas se procuramos uma horizontal, sabemos que o m é igual a 0. Logo, a única coisa que pretendemos estudar é o limite da função quando o x tende para mais ou menos infinito. Nós queremos saber se existirá assim uma reta horizontal tal que a função tenha este comportamento. Será? Vamos ver como é que nós estudamos esta situação. Bom, fazendo os limites, eu estudo esta situação fazendo os limites. Deixem-me só fazer aqui uma pequena separação para não haver grandes confusões. Estamos então agora a calcular as assíntotas horizontais. E vamos estudar o limite da função quando o x tende para mais e para menos infinito, não é? Quando x tende para mais infinito, vamos então aplicar aqui a função. Fica o limite de e elevado a x menos 1 sobre x, quando o x tende para mais infinito. Se aplicarmos aqui limites, reparem que irá dar e elevado a mais infinito dá mais infinito menos 1 dá mais infinito sobre mais infinito sobre mais infinito. Indeterminação. Indeterminação, o que é que podemos fazer? Olhamos atentamente para esta expressão e tem um exponencial, logo poderá ter aqui um limite notável. O que é que vamos fazer para o procurar? Separar esta fração em duas e fica bastante fácil. Ficará e elevado a x sobre x menos o limite de 1 sobre x quando o x tende para mais infinito, quando o x tende para mais infinito. Bom, e agora reparem, este é então um limite notável, está no formulário, dá mais infinito, menos 1 sobre mais infinito. Reparem, 1 sobre mais infinito vai para 0, tende para 0, dá 0, e portanto isto dará mais infinito. Okay? Bom, o que é que acontece? Deu mais infinito este limite. Quer dizer que para este lado não temos assíntota horizontal, ok? Porque para dar assíntota horizontal tem que dar uma constante, a tal constante que nós aqui procuramos. A função teria de se aproximar de uma constante. E portanto, para aqui não há assíntota horizontal. Bom, vamos ver se existirá para menos infinito. Limite de f de x quando o x tende para mais infinito. Eu posso até já fazer aqui uma... Portanto, neste momento nós já sabemos o comportamento do nosso gráfico quando o x vai para mais infinito, não é? Isto só a título de curiosidade, não seria necessário para dar a resposta à pergunta, mas já agora... Portanto, nós neste momento já sabemos que a função vai assim lá para mais infinito. Quando o x tende para mais infinito, a função também vai para mais infinito, porque foi o que nos deu aqui este limite. Vamos ver se aqui para menos infinito o que é que acontecerá. Bom, então, por acaso coloquei ali mais infinito, mas é menos. Aqui é menos infinito. E vamos fazer este limite procurando as assíntotas horizontais quando x tende para menos infinito. Eu relembro que estamos a fazer só as horizontais, não as oblíquas, ok? Não as não verticais. Portanto, são as horizontais apenas que queremos. Então, ficamos com o limite de e elevado a x menos 1 sobre x quando x tende para menos infinito. E reparem o que é que vamos fazer aqui. Em primeiro lugar, como sempre, vamos aplicar limites. Fica e elevado a menos infinito menos 1 sobre menos infinito. E elevado a menos infinito dá 0. Basta lembrarem-se do gráfico do exponencial. Menos 1 sobre menos infinito dá 0. Ok? Bom, conclusão. Deu 0. Vamos já ver ali como é que fica o nosso gráfico. Também já sabemos que quando o x se avança cada vez mais para
menos infinito, a função aproxima-se de zero. Será zero mais ou zero menos? Já agora, reparem, menos 1 sobre menos infinito, dá zero mais. Quer dizer que a função vem aqui de cima. Bom, realmente teremos uma função com este aspecto aqui, ok? Mas claro, tem ali uma bola aberta, aqui, já vimos que isso acontece, uma bola aberta aqui no 1, não é? Bom, então temos uma assíntota, realmente uma assíntota horizontal, que é dada pela equação y igual a zero. Vamos então aqui responder. Y igual a zero é a única, até podemos dizer, estuda a função quanto à essência de assíntotas. Pronto, dizemos y igual a zero é a assíntota horizontal de f quando x tende para menos infinito. Isto está dado às respostas. Portanto, não existem assíntotas verticais e só existe assíntota horizontal quando x tende para menos infinito, que é dada pela equação y igual a zero. Esta fica respondida. Vamos avançar então para a 2.2. Agora sim, ora, 2.2, que é uma pergunta para fazer com a calculadora. Diz o seguinte: o conjunto de solução da inequação f de x menor ou igual que 3 mais ln de x é um intervalo fechado AB. Recorrendo à sua calculadora, determine graficamente valores para A e B arredondados às centésimas. Nota, apresente na sua resposta os elementos recolhidos na utilização da calculadora, nomeadamente o gráfico ou gráficos. Bom, queremos resolver uma inequação, esta inequação, na calculadora. O que devemos fazer é, então, introduzir logo estas duas funções, porque nós queremos saber quando é que a função f é menor ou igual do que esta função que aqui está. Bom, então, o que devemos fazer é logo introduzir as duas funções na calculadora e vamos ver aqueles valores do x, que serão então o valor de a e b, onde o gráfico de f está abaixo, porque é menor, está abaixo, ou igual, vá, do que esta função aqui. Bom, então colocando na máquina a função f, que é que dada ali no enunciado, e a função 3 mais ln de x, iremos obter algo parecido com isto. Eu vou fazer até aqui a preto. Portanto, a função f terá um gráfico parecido com uma situação destas, e depois iremos ter a função 3 mais ln de x. Portanto, esta é a função f e esta será a função 3 mais ln de x. É claro que procuramos uma janela adequada para vermos bem as nossas funções. Reparem que o domínio desta função 3 mais ln de x é x maior do que 0, porque o x está dentro de um ln. Então poderíamos experimentar uma janela de 0 a 10, por exemplo. Claro que depois iam ajustando, e para ver o gráfico de forma assim mais, portanto, com um zoom adequado, poderão colocar no x de 0 a 3. É uma questão, isto experimenta-se, não é? Vão experimentando até verem a função. Convém entrar no contexto do problema, principalmente dos domínios, não é? O y, se experimentarem de 0 a 5, irão ver a função bastante bem. Bom, então, neste caso, o que nós queremos aqui saber, neste caso, deixem-me lá só trocar aqui, porque pode existir aqui algo enganador. A função f está cá em cima e esta está aqui escrita. Vou só trocar aqui uma situação, porque em termos visuais, portanto, esta é a função f, vou colocar aqui ao pé, e esta é a função 3 mais ln de x. Bom, e o que nós queremos saber é quando a função f é menor, para que valores de x é que a função f é menor ou igual à função 3 mais ln de x. Bom, é menor ou igual quando está abaixo, quando o seu gráfico está abaixo da outra, não é? E, portanto, é interessante não, é obrigatório para esta resposta encontrarmos estes valores, porque é onde elas são iguais, e nós também queremos saber onde é que elas são iguais, as funções. Portanto, é onde se cruzam que elas têm o mesmo valor, não é? E, portanto, este será o meu A e este será o meu B. Porque, reparem, neste intervalo de A a B, fechado, porque nós queremos também saber quando é que é igual, a função f realmente está abaixo da outra função. Portanto, o gráfico da função f é menor, menor não, está abaixo. Logo, os valores da função f são menores do que os valores da função 3 mais ln de x neste intervalo. Então, vamos ao intersect aí da calculadora e pedimos para calcular os pontos de interseção. Irá dar uma aproximação aqui ao valor A de 0,15 e aqui para B de 2,27. Portanto, isto serão então arredondado ali a duas casas, ok? Encontramos assim o valor de A e B. E depois é só dar a resposta, uma breve descrição do que fizemos. Eu agora não vou escrever para não ocupar aqui muito tempo no vídeo, mas poderão dizer
Portanto, eu vou só colocar aqui em linguagem mais matemática. Fx é menor ou igual que 3 mais ln de x, se e só se o x pertence neste caso, de 0,15, que é arredondado, não é? Há aqui um arredondamento, até 2,27. Neste caso, o que era pedido era apenas os valores de A e B, nem era preciso escrever este conjunto de solução que eu aqui tenho. Poderiam era dar uma breve descrição do que fizeram, portanto, recorrendo às capacidades da calculadora, após introduzir a expressão da função f e a função 3 mais ln de x, obtive, e com a janela de visualização tal, obtive o seguinte esboço das nossas funções, no qual é possível verificar que o valor de A poderá ser, então, uma aproximação às centésimas de 0,15 e o valor de B de 2,27. Ok? Bom, é tudo então para esta questão. Ficamos por aqui. Até uma próxima!